Extraordinário com todos os obreiros, obreiras, você que abre culto, você que louva, você que prega, aleluia. Jesus, é de suma importância estar ali, glórias a Deus, na Pedro Ivo 744, ali próximo, aleluia Jesus, glórias a Deus, ao terminal do Guadalupe. Teremos a nossa reunião a partir das 8 horas da manhã, e como enfatizamos aos irmãos, essa reunião é de suma importância. Quem não puder participar, pega uma declaração com o seu patrão lá, aleluia Jesus, manda uma mensagem para mim no privado, para a irmã Alice: pastor, irmã Alice, não vou conseguir ir por causa do meu trabalho. Manda uma mensagem para ela, que nós temos que justificar até amanhã a falta dos irmãos lá que vão estar trabalhando. Você, irmão, irmã, quem sabe está passando por uma enfermidade, pega uma declaração. Se não estiver bem, vai lá no UPA, pega uma declaração. Quem que lembra que eu falei para os irmãos que ao decorrer do tempo eles iam organizar tudo? Aleluia Jesus, glórias a Deus. Na empresa, para nós pegar e faltar, a gente tem que levar um atestado, uma declaração. A gente tem que chegar lá, eu fui no UPA, fui levar meu filho, fui lá acompanhante de alguém, a gente tem que levar uma declaração da empresa. Aleluia Jesus. Então, para que eu e você venha continuar pregando, se eu for faltar, é importante eu ir lá no postinho. Se eu estiver mal, eu vou lá no UPA, pego nem que seja uma declaração. O Jefferson esteve aqui, está o horário de estar na reunião, e está aqui o nome, para poder justificar, para continuar pregando a palavra de Deus. Ao contrário, glórias a Deus, nós podemos se esforçar um pouquinho para estar na reunião, amém? Quem já trabalhou doente aqui, levanta a mão. A maioria de nós. Nós trabalhamos com o dedo quebrado, machucado, com dor de barriga, mal, passando mal, não consegue comer, tomando bolo ruim, e vai trabalhar. Então é de suma importância nós estar ali, aleluia Jesus, na reunião, domingo agora pela manhã, glórias a Deus, a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tivemos algumas pessoas que não participou da última reunião, e Curitiba, ele tentou barrar algumas pessoas, mas nós conseguimos lutar, e essas pessoas foram liberadas para pregar. Aleluia Jesus, agora não tem mais o que nós fazer. Se a pessoa faltar, infelizmente, não vamos conseguir liberar a carta para pregar, para poder fazer a obra para fora. Aleluia Jesus. Então a partir das 8 horas, estaremos todos lá em nome de Jesus, amém? Se alguém tiver uma dúvida, nós somos bem acessíveis, pode conversar conosco. Carmen Alice também estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Aleluia Jesus, glórias a Deus. Irmãos, hoje nós temos oração no Vila Suzy, das 10 às 11. Oração, toda quinta-feira está tendo oração no campo de Piraquara, das 10 às 11. Todos os pastores se reúnem na igreja na oração. Quinta-feira passada foi na sede de Piraquara, quinta-feira agora Vila Suzy, a próxima quinta-feira será aqui no Vila Fuc, e assim nós voltaremos lá para o Santa Mônica, e do Santa Mônica nós vamos indo em igreja. Aleluia Jesus, glórias a Deus. Quem ficou sabendo que teve uma troca de pastor aqui no campo, lá do militar? Pastor Divino, ele foi trocado, o pastor Eliseu assumiu lá, ficou pouco tempo, e agora está lá o pastor Paulo. O pastor Paulo é o novo pastor lá do militar. Quem conhece o pastor Paulo? Ele frequenta bastante aqui. Ele dá o ensinamento do batismo. E agora ele está lá dirigindo o Vila Militar. Ele mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, quero que o pastor nos ajude aqui na quarta-feira. E as obreiras se preparem aí, que vão ser enviadas. Aleluia Jesus, glórias a Deus. Nós vamos fazer uma campanha lá. Eu vou escalar as obreiras para estar indo pregar uma quarta-feira lá. Uma quarta-feira o pastor vai estar lá pregando. Outra quarta-feira uma das obreiras vai estar indo lá pregar a palavra de Deus. Eu falei para ele que nós vamos dar um apoio. Aleluia Jesus, você que prega a palavra de Deus vai ser enviado para fazer a obra lá. Vamos dar um apoio, quem sabe, aí, uns 10 dias mais ou menos, para poder ajudar aí a obra do Vila Militar, amém? Aleluia Jesus, glórias a Deus. Pastor Leandro também lá do Guarituba agradeceu muito o apoio das irmãs que estão em campanha lá. Aleluia Jesus, glórias a Deus. Quando eu fui ver a escala do pastor Leandro, estava lá, Vila Fuc, estava quase congregando todo mundo lá. Aleluia Jesus, glórias a Deus. Ele agradeceu muito o apoio dos irmãos, das irmãs que estão apoiando lá. Aleluia Jesus. Pode louvar a Deus como Pai, como pode. Aleluia. Graças a Deus, aleluia Jesus. Irmãos, nós tivemos a reestruturação do PEMU na sede de Piraquara ontem. Foi maravilhoso, aleluia Jesus. O tempo se torna muito curto. E nós tivemos ali a nossa irmã Maria, e também, graças a Deus, a nossa irmã Jandira. E tem também a nossa irmã Antônia, que quer fazer parte de visita, né? A irmã Antônia também. Eu estou com um formulário aqui, eu vou entregar para a irmã. Eu gostaria de saber se mais algum irmão, uma irmã, gostaria de fazer parte do PEMU.
Glória a Deus, irmão João. Vem para cá, irmão João, pegar uma ficha aqui, por favor. A irmã Vitória também. Eu já vou explicar o que é o PEMU. Glória a Deus, preencha isso aí, mas se tiver uma dúvida, glória a Deus, pode trazer para nós aí, até, hoje é quinta, acho que até amanhã, né? Até amanhã, a irmã Alice está aqui amanhã, tá? Então amanhã os irmãos traz, entrega para a irmã Alice, por favor. Se tiver alguma dúvida, pode chegar para ela também, que ela pode esclarecer. Tem mais alguém que gostaria de fazer parte do PEMU? PEMU, Projeto Evangelismo de Missão Urgente. Você que quer pregar a palavra de Deus na penitenciária, nos hospitais, nas casas de recuperação, nos orfanatos, nos asilos, é a oportunidade de você estar aí fazendo a obra de Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Às quarta-feiras nós fazemos evangelismo lá no presídio. A irmã Alice já está com o convite. Fora essa quarta-feira. Mas Deus vai preparar. Amém? A irmã Alice está convidada, fora essa quarta-feira que vem, a próxima, para estar indo lá no presídio, na sala de menor, para pregar a palavra de Deus lá. E quem vai fazer parte do PEMU, eu quero dar um jeito de colocar o nome de vocês lá, para poder fazer esse evangelismo aí, lá na penitenciária. Quem não fez evangelismo dentro da penitenciária? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Foi na Assembleia, fomos lá, daí eu não era no ministério lá. Que bênção. Eu pedi para o pastor para vir passar para cá, né? Ele me autorizou daí. É maravilhoso, irmãos, porque o evangelho está sendo propagado lá fora. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E missão urgente é porque quem entra aqui dentro já vem atrás de uma palavra, já vem atrás de um consolo, já está passando prova, já está amargurado. Entra para dentro da igreja como se fosse um único escape. Quando a missão ela é urgente, é porque Deus prepara eu e você para ir lá fora pregar a palavra. E lá nas casas tem visita. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E assim por diante. Pregar a palavra de Deus, como diz o PEMU, é uma igreja fora da igreja. É fazer um evangelismo lá fora e assim por diante. E a organização do CIPEMU está muito bem organizada. Tem todos os setores, tem pilares lá que eles estão levantando, está bem organizado lá. Você que fazer parte, tem Piraquara, que é a central aqui responsável. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E vamos aí ganharmos para o Senhor Jesus. Amém? Pode louvar a Deus com mais palmas para Jesus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Essa reunião aí, o pessoal, a igreja quer saber, essa reunião aí, aquele que for lá na reunião, fica gravado lá no sistema lá. Se fica gravado? Fica. Fica? Por que fica? Porque tem duas pessoas da igreja que mandou, pastor, quero carta. Aí eu mandei carta. Aí Curitiba mandou uma notificação, pastor Osmar mandou para mim. Essa pessoa não pode pregar. Mandou print de Curitiba, falou, essa pessoa não pode pregar, por quê? Ela não compareceu na reunião. Aí eu falei, amém, pastor? Encaminhei para a pessoa, falei, mas nós vamos lutar. Insisti, mandei carta de novo, até que Curitiba liberou, pela insistência. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, fica registrado sim. Eu já vi pastores, irmãos, há 5 anos atrás, como a reunião é cheia, chegar lá na frente, dar o nome e voltar embora. Mas você acha que Deus vai aprovar quem faz isso? Deus vai aprovar se eu só ir lá em Curitiba, assinar meu nome e ir lá para a lanchonete tomar um café e voltar embora? Deus não vai estar no negócio. Então nós temos que se esforçar, vai estar cheio, vai estar bastante pessoas, porque é o estado do Paraná inteiro. Então vamos lá, vamos cultuar, vamos esperar acabar o culto. Aleluia, Jesus. E Deus, Ele vai responder, Ele vai, glória a Deus, nos honrar. Se eu não me engano, irmãos, eu acho que até hoje eu faltei em uma reunião. Eu sempre fui participar de reunião desde jovem. Eu vou lá participar desde obreiro, participar de reunião, porque a gente está inteirado de todos os assuntos dentro da obra de Deus. Porque há muitos boatos aí fora. Há muito tititi, e está acontecendo isso, está caindo o mundo, e está de ponta de cabeça. E quando você vai lá, você vai ver que a igreja está organizada, está cuidando de todos os pontos. Como dizem muitas pessoas aí, a igreja dos amor não faz visita. Mas vocês vão ver o projeto desse PEMU, que eles estão organizando, eles estão com uma agenda lotada de visita para fazer aqui em Piraquara. Quem quiser visita também vai ter um pessoal preparado aqui para poder fazer visita. Irmãos, a igreja dos amor está cuidando de todas as áreas. É nós que não conseguimos ver.
Aleluia, Jesus, muitas vezes. Pode falar. Mas ele é uniformizado, né? De gravata, assim de rosa. O obreiro tem que ir como obreiro, né? É. E as irmãs aí para. Toda reunião uma pergunta, né? Pois é, daí a gente fica, né? Você vai uniformizado, você não vai paisando, fazer a obra de Deus lá do Pinu, né? Se eu chegar numa reunião sem gravata, meu pastor vai brigar comigo. Porque eu sou obreiro. Se nós chegarmos despreparados lá, o pastor vai brigar. Então as irmãs sabem como se comportar, como ir na reunião, o pastor também sabe, os membros também sabem. Nós não estamos indo para uma festa de aniversário, nós estamos indo para uma reunião. Eu falei até com as irmãs outra vez, vamos de guarda-pó, tudo, mas ninguém está usando guarda-pó lá. Mas leve uma sacolinha, se for necessário. Quem sabe, ninguém está usando guarda-pó, só o Vila Fug. Deus vai abençoar, as irmãs estão se destacando lá. Porque é obreiras. Nós não temos guarda-pó branco, né, irmão? O irmão pegou o tempo do guarda-pó branco? Os evangelistas, 7 varões de branco. Irmãos, eu não vi a hora de subir no altar com um terno branco que não deu tempo. Eles cortaram essas campanhas, 7 varões de branco. E é uma honra. Você, irmã, que usa esse guarda-pó, você que é obreira, a irmã já fez o CFL também, né? Não fez ainda? A irmã vai fazer já. Em nome de Jesus. Vai fazer já, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem só a nossa irmã Alice para ser apresentada, né? Tem mais alguma obreira que não foi apresentada e fez o CFO? A irmã Clisene fez o CFO, né? Foi apresentada também? Foi, né? Irmão, você recitou o diploma? Ainda não. Tem bastante assunto para ser tratado, irmão. E vamos dizer assim, como agora tem reunião, então tem muita coisa aí à tona. Então vamos esperar um pouquinho. Vai chegar, vai chegar. O irmão já falava que queria ser apresentado, nós oramos a Deus, o irmão já foi apresentado, agora vai chegar o diploma aí. Só falta só o diploma, cara. Amém. Irmãos, nós vamos ter uma reunião aqui na igreja depois dessa reunião em Curitiba. Nós vamos ter uma reunião aqui com os irmãos já no início de abril. Vamos ter uma reunião para poder organizar todos os pontos. Os irmãos vão ter tempo para poder falar, para poder se expressar, e vamos tirar o tempo desde as 7h30 até as 9h30, somente para tratar alguns assuntos da obra de Deus. Aleluia, Jesus. Pode louvar a Deus com palmas para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, dia 4 de abril nós temos um evento na sede de Piraquara. 4 de abril, se alguém tiver alguém me corrija, o evento das crianças. Dia 4 de abril vai ter uma caravana, já foi compartilhado lá no grupo, a tia Priscila compartilhou lá, que a caravana vai estar passando em todas as igrejas de Piraquara. Se eu não me engano, vai estar 5h30 aqui. Vai estar lá no grupo, irmãos. Vai ter uma caravana que vai pegar todas as crianças aqui e vai ter um culto especial ali na sede de Piraquara. Então todas as crianças, o Vila Fug já está bem organizado. Aleluia, Jesus. Vamos louvar Deus lá. Vamos fazer a obra do Senhor Jesus com as crianças. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode louvar a Deus, aleluia, Jesus, com mais palmas. Alegre para Jesus. Aleluia. Esses são os assuntos da obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. No decorrer da quinta-feira vamos estar anunciando a obra de Deus. Tem? Sábado agora, na caravana lá. Sábado eu só convidei o irmão para ir pregar comigo. É? É só o irmão que vai daí. Ah, tá. Não é um evento que é para a igreja ali. Eu vou pregar e eu vou levar o irmão daí. Ah, tá. Tá? Eu fiz um convite particular. Ah, tá. Aleluia, Jesus. Vamos entrar na mensagem. Aleluia, Jesus. Irmãos, Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus, Ele tem nos chamado e tem nos preparado para pregar as boas novas. Vamos já encaixar aqui esse projeto Bemu. Fome de pão, sede de água, todos nós temos. Todo dia dá fome, toda hora dá fome. Vai ficar em casa para ver quando a gente quer comer, quer abrir a geladeira. Todo momento tem fome. É muito raro ficar um dia sem comer. Então a fome da carne, ela vai ter diária. Mas Amós, ele dizia que haveria um tempo que haveria fome sobre a terra. Não de comer, não de beber, mas sim da palavra de Deus. E quem sabe seja o momento que está acontecendo agora. Porque muitas vezes nós se limitamos. Porque muitas vezes eu se limito dentro da igreja. Muitas vezes nós se limitamos, aleluia, Jesus, e fazemos somente o nosso papel que cabe a nós fazer dentro da igreja. E enquanto tem pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus,
precisando, aleluia, Jesus, ouvir e ser alimentado através da palavra, através, glórias a Deus, da água, da fonte, da água da vida, a qual é a palavra de Deus. Quando Deus fala, Jesus, que haveria um tempo de sede e fome, tem pessoas que estão aí fora nas drogas e não conseguem sair. Por quê? Porque muitas vezes eu não me preparo e não vou pregar lá fora. Porque muitas vezes nós se acomodamos, aleluia, de uma maneira tal, glórias a Deus, que não vamos levar o Evangelho às pessoas que estão com sede e fome. Pessoas que estão lá desviadas dos caminhos de Deus. Pessoas, glória a Deus, que se afastaram dos caminhos do Senhor. Não sabemos o motivo, pararam por alguma coisa. Estão com fome. Como diz a palavra de Deus, a minha alma, ela anseia por ti, aleluia. A palavra também de Deus diz, aleluia, Jesus, assim como a costa anseia por água, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Nós estamos aqui agora. Nós estamos aqui, temos força de vir cultuar, mas tem obreiro que não consegue mais vir para a igreja. Mas tem homens e mulheres, Jesus, que aceitaram a Jesus, louvado seja Deus, que participaram do pequeno Galileu, da mocidade, do círculo de oração, que se batizaram, que começaram a louvar e não tem mais força de vir para a igreja, aleluia. E muitas vezes nós paramos, nós se limitamos, fazemos somente o que está ao nosso alcance, somente o que está aos nossos olhos, e tem pessoas que estão precisando ser alimentadas pela palavra, aleluia. É cabível a todos nós. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. A igreja é uma união em si total. Aleluia. Temos que se unir, glórias a Deus, de uma só fé. Aleluia. Para que essa fome venha a ser saciada. O ponto de vista de cada um, irmãos, é diferente. Se nós formos ler Mateus, Marcos, Lucas e até João, vai enfatizar os mesmos milagres, mas os mesmos milagres sendo contados de forma diferente. A Bíblia vai falar que havia um cego no meio do caminho. O outro livro vai falar que havia 2 cegos, porque cada um tem um ponto de visão. E quando Deus mostra algo para mim ou para você, irmão e irmã, de uma necessidade dentro da obra de Deus, aleluia, porque Ele está me preparando, ou te preparando para que essa necessidade venha a ser suprida. Aleluia. Vemos uma falha, a igreja tem, nós Deus, algo a ser corrigido, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, nós temos que se propor a corrigir esse algo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E tem pessoas que estão passando por fome, e tem pessoas que estão passando por sede. Esse momento já chegou, essa hora já chegou, aleluia. E nós estamos se alimentando aqui, estamos enchendo a nossa barriga aqui, estamos alimentando a nossa alma. Aleluia, Jesus, glória a Deus, se preocupando com nós, se preocupando, aleluia, Jesus, de estar em comunhão, de participar da ceia, como a palavra foi pregada ontem. Se preocupamos, aleluia, Jesus, glória a Deus, com tudo que está à nossa volta, mas as almas estão com sede, estão com fome, e precisam ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E Deus quer me levantar. Deus quer te levantar, irmão e irmã, aleluia, Jesus, para pregar a palavra de Deus, aleluia, para levar as boas novas, aleluia, Jesus, nós que estamos na presença de Deus, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, Deus nos dá a oportunidade em ter esse cesto de pão, em ter essa água da vida, para levar aí fora, aleluia, Jesus, mesmo quando nós se sentimos incapazes, Senhor, eu não consigo, eu não vou fazer, Senhor, eu já fiz demais, eu já fiz a minha parte, ou eu já faço a minha parte, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Tem pessoas que estão com fome, aleluia, Jesus, e isso muitas vezes não vai ter nenhum custo financeiro para nós, muitas vezes não vai ter nenhum custo, mas hoje é tanta desculpa, é meu pai, é minha mãe, meu filho, meu tio, minha mulher, minha esposa, é minha perna, minha cabeça, meu braço, é meu trabalho, e assim por diante, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Até quando nós vamos colocar desculpa para fazer a obra de Deus? Aleluia, o campo está aí, pessoas estão com fome, aleluia, Jesus, de ouvir a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus, pode louvar a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Não
fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E Deus ele tem preparado a cada um de nós. Você sabe dentro do coração o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer um pouquinho a mais pelas almas. Essa palavra está falando comigo também. Essa palavra também está falando comigo, porque muitas vezes nós se acomodamos. Nós paramos, aleluia, Jesus, glórias a Deus. O cristão ele não tem limite. O cristão, glórias a Deus, não é como uma empresa, você sobe de carga e ali chegou em um lugar, já está bom, não. O cristão, a todo momento, a toda hora, tem que estar se aplicando na obra do Senhor Jesus. E a Bíblia ensina aquele que ganha alma, sábio é. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Para que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar a ganhar almas para o Senhor Jesus. Aleluia. Usa aquilo que Deus colocou em suas mãos. Usa, glórias a Deus, ó Jesus, o que Deus colocou em suas mãos para que as almas venham a ser alcançadas. Aleluia. Não retém o Espírito Santo de Deus. É Deus que tem falado com você, é Deus que tem falado conosco. Aleluia. Glórias a Deus, mas muitas vezes nós se limitamos. É tanta desculpa. Estamos, glórias a Deus, numa geração que dá tanta desculpa, de tantas coisas. Nós conseguimos, glórias a Deus, se falam algo para nós, mas nós damos um jeito de dar uma desculpa de qualquer maneira. E Deus não quer isso. Deus ele quer que nós se colocamos em posição e fazemos a obra do Senhor Jesus. No momento que você aceitou Jesus, no momento que você reconciliou, nós não medíamos esforço para estar na obra de Deus. No momento que nós aceitamos Jesus, glórias a Deus, onde talvez você fazia visita e não faz mais. Talvez você orava um pouquinho mais e não ora mais. Talvez você ia mais para a vigília e não está indo mais. Talvez o jejum era mais constante e não consegue mais. Talvez a leitura bíblica era um pouquinho mais e não consegue mais. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E essa fome ela está entrando até mesmo dentro da igreja. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, porque não consegue ser saciado. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas deixam para se alimentar somente no horário do culto. Se alimenta no horário do culto e depois o dia inteiro vai passar fome espiritual. Tem que ter uma constância de alimentação espiritual. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. E tem vasos também cheios do Espírito Santo, aleluia, transbordando, para que você venha deitar esse vaso cheio de poder de Deus nas almas que precisa lá fora, aleluia. E temos a certeza que as almas que estão afastadas, as almas que estão desviadas dos caminhos de Deus, que seja por qualquer motivo pararam, amanhã eles estarão aqui por causa de mim, por causa de você, que nós vamos ter que fazer, glórias a Deus, aquilo que Deus propôs a nós, aleluia. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. Vamos refletir um pouquinho na nossa vida espiritual, como que nós se esforçávamos outrora, como que nós fazíamos outrora, e o que nós temos feito para o Senhor Jesus Cristo hoje. A recompensa, ela virá do Senhor Jesus. Aleluia. Se eu estou vendo uma necessidade, eu vou suprir essa necessidade da obra. Mas muitas vezes, vamos dar um exemplo. Eu vou lá na sede de Piraquara e vejo uma necessidade. Aleluia, Jesus. Aí eu vou lá e falo, eu vou ajudar meu pastor. Eu vou ajudar o campo de Piraquara. Eu vou lá, ajudo o pastor. Aí falo, pastor, pastor, eu fiz aí. Eu que arrumei, pastor. Eu que estou arrumando aí, ó. Aí eu estou trazendo a glória para mim. Quando um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, Deus faz algo para Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ninguém sabe. Aleluia. Ninguém precisa saber de nada. Porque nós não fazemos para o homem, nós fazemos para Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Deus tem visto o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem trabalhado por amor à obra de Deus. Aleluia. Talvez você tenha vindo abrir o culto aqui das 7h30, 7h40, só você, Deus tem visto. Talvez você tenha feito algo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Talvez você tenha até ajudado alguém financeiramente, glórias a Deus, com cesta básica, com alimento, com valor financeiro. Talvez você tenha ajudado alguém ou a obra de Deus de alguma forma. Não precisa ninguém saber, porque a recompensa vai vir do Senhor Jesus, aleluia. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Essa é a forma da igreja sendo suprida, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque eu vou falar para os irmãos, para nós ser reconhecido aqui é difícil. Você pode fazer de tudo e não vai estar bom. Você pode fazer de tudo, você pode ser o melhor obreiro, não vai estar bom. Aleluia. Aleluia. O pastor não vai conseguir reconhecer. O ministério não vai conseguir reconhecer.
São Paulo, será que sabe que nós estamos aqui? Mas Jesus Cristo sabe o nosso trabalho. Jesus Cristo sabe que você tem feito por amor a obra de Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E muitas vezes deixamos um pouquinho de fazer, porque o da direita não faz, o da esquerda não faz. Não fala, não, isso aí não é na minha ossada, isso aqui não é eu que tenho que fazer. Aleluia, Jesus, faça com amor, aleluia. Faça com amor tudo aquilo que é proposto a você fazer. Aleluia, Jesus, pode louvar a Deus com palmas bem forte, aleluia, para Jesus, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. Não sei se eu já contei para os irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, mas muitas vezes pessoas se enfadam em fazer algo na casa de Deus, aleluia, e é um prazer, se você abre o culto 2 vezes, glória a Deus, está orando no altar 2 vezes 1 hora. Se você quando está numa livraria 2 dias, glória a Deus, você está trabalhando dobrado para Jesus Cristo. Se você vem aqui e limpa a igreja 2, 3, 4, 5 vezes, aleluia, Jesus, se parece que tem 30, 50 pessoas, ninguém se importa, você está sendo recompensado por Cristo Jesus, aleluia, Jesus. A recompensa vem do Senhor Jesus. E sempre vai ter alguém que vai querer parar, vai querer barrar. Aí o jovem, as crianças, o ciclo de oração, a Fundação Reviver, a igreja, o pastor no campo, e assim por diante. Sempre vai ter alguém que vai colocar uma dificuldade. Sempre vai alguém que vai falar assim, não dá, é difícil, assim não dá. Aleluia, Jesus, mas Deus também sempre prepara pessoas cheias do Espírito Santo que olham o problema e falam, em nome de Jesus eu vou resolver. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, façamos tudo por amor. Aleluia. E Deus, Ele tem falado conosco que nós podemos fazer mais para Cristo Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Isso não serve somente para quem está fazendo parte aí do PEMU, isso serve para todos nós. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo te recompensará. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo Deus fale mais e mais em cada coração do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Pode louvar a Deus com mais palmas para Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja Deus, aleluia.